A soberania bostileira precisa acabar. Esse é um cara que eu acompanho há um tempinho, chamado Rafux. Vou deixar o link do canal dele aí nos comentários. Vamos ver o que, que esse vídeo tem pra gente. Normalmente ele faz uns comentários bem engraçados do que rola no Brasil. Vamos ver. Já repararam na seguinte situação? Os dois lados do espectro político vivem gritando: "O Brasil é um país soberano!" Entretanto, se você está precisando avisar, é porque não é. Façam L aí embaixo agora. O Brasil é o país onde a geração que em 1980 vibrava sob os gritos de dane-se o sistema, agora Olha que engraçado. Antigamente, o, o punk era o cara que era antissistema, um cara que acreditava na individualidade, era o cara que acreditava num estilo de vida próprio. Hoje em dia está invertido, né? O punk é a pessoa que quer construir uma família, que é cristão, e o punk de antigamente hoje defende o Estado. chora em desespero sem saber qual sistema vai cuidar deles e garantir os seus salários do mês. Alguns até se perguntam onde foi parar o respeito com os idosos. De fato, Newton estava certo. Parece até piada de stand-up feminino, um país que é mais desorganizado. Stand-up feminino. Pau pequeno e sexo. Ou sexo e pau pequeno. Você escolhe a ordem. Do que a ilha de Madagascar usar o apelo da soberania nacional contra qualquer um que tente arrumar essa jossa. É como um filho mimado que não arruma o próprio quarto e nem deixa a mãe ou as empregadas arrumarem. Hoje exploraremos ao fundo nesta nova expedição por essa selva, onde eu mostrarei não só as raízes mais profundas de nossa crise, que faz com que até a Líbia, um país africano que foi criado para ser uma colônia de exportação de escravos dos Estados Unidos, tenha um sistema de saúde público superior ao sistema de ampliação O pessoal tá pelo menos usando touca. Deve ter sabão para lavar a mão. de cemitério. Acredite, o Brasil já foi um país a ser levado a sério, um país respeitado entre as organizações internacionais. Entretanto, assim como eu expliquei no vídeo sobre o exército, existe uma elite onipotente e onipresente, bem gorda de pessoas que deveriam proteger os seus interesses, mas que na verdade estão lucrando com a sua miséria. O mundo está se tornando o Rio de Janeiro e eu recomendo que você faça 2 muros em volta da sua casa, caso queira se manter seguro. Acredite, hoje você vai Casa normal no Brasil. Ah. Não, isso é doideira. Eu moro aqui na Europa faz um tempo, e quando você vai pro Brasil parece que tem um monte de prisão privada espalhada. Quanto mais rico o bairro, mais cerca, mais câmera, mais cuidado com o cão tem que ter. É loucura isso. casa, caso queira se manter seguro. Acredite, hoje você vai sair daqui convencido de que a única solução para esse país é a abolição total e perpétua do Estado bostileiro de forma definitiva e irrevogável. Pense qualquer ideia da sua cabeça que possa melhorar o Brasil, nem que seja pouca coisa, qualquer ideia positiva vale. Independente da ideia que você pensou, para a colocarmos em prática em nosso país, é preciso um negócio chamado soberania nacional. Mas, Rafux, mesmo com soberania, essa sua ideia de churrascar bandido nunca iria funcionar na prática. Ora, meu amigo, eu discordo da sua opinião, porque em El Salvador eles prenderam todos os corintianos e tá parecendo a Suíça versão A Suíça tá pior que El Salvador em alguns pontos, viu? O cara. Isso é um negócio engraçado que ele tá falando aí, porque perguntaram pro Bukele como que ele conseguiu fazer isso. E ele chegou, falou na entrevista: eu só coloquei na mão de Cristo e confiei em Deus. Já, já sabia que ia dar certo. Meio que nas palavras dele, assim, né? hétero. Mas o Brasil é um país muito grande. Isso só funcionou em El Salvador porque lá é do tamanho do Rio de Janeiro. Isso daqui é outra falácia. Você redominar um país pequeno é mais fácil, é mais difícil do que você redominar um país grande, porque é mais fácil da elite se esconder num país grande enquanto está tomando decisões.
Em El Salvador, todo mundo se vê. É muito pequeno ali. Então é muito mais difícil você reconquistar um espaço que é menor. Ok, vamos testar no Rio de Janeiro então. Mas bem, eu acho que até aqui ficou claro que toda e qualquer política, desde segurança pública até economia, depende desse treco chamado soberania nacional. Esse treco é a garantia que você, enquanto país, realmente saiu da casa dos seus pais, está pagando as suas contas e não tem um rato e uma barata jogando truco na pia da cozinha. Assim sendo, com a casa devidamente em ordem e o 13º garantido, você é livre para tomar absolutamente todas as ações que você quiser, desde que não viole a lei, se tornando assim o rei da sua vida e senhor das suas ações. Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado. Esse é o conceito expresso por Jean Bodin. Soberania nacional refere-se a uma entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Na sua obra, Os 6 Livros da República, o autor afirma que a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-nação. No Brasil já tivemos esse conceito aplicado em nossa realidade. A frase independência ou morte, além de comprimir verdades filosóficas e teológicas, expressa acima de tudo que ou você é independente no sentido da manutenção dos nossos meios que nos dão vida, ou estamos mortos. Mortos para a vida dos povos e mortos para a história. Entretanto, um acontecimento balançou o mundo nessa época, e não foi o nascimento da Thaís Carla. Jean Bodin, quando viveu, falava dos estados monárquicos e absolutistas de sua época. O que ele não poderia prever é que, passado 2 séculos, Jean-Jacques Rousseau transfere a soberania nacional de uma só pessoa para todo o povo, que passou a ser entendido como um corpo político que seria uma sociedade de cidadãos. Assim, cada membro do que passou a ser chamado de Assembleia Nacional virou um monarca absoluto. Não. E isso daí era bem comum antigamente. Não era por democracia, mas por mérito, por honra. A denominação, a designação do cargo, né? Isso acabou. Hoje é popularidade. Quem faz mais micagem na televisão ganha. Vídeo tiririca aí, né? Mais escolhido por Deus, mas cada membro agora arrogava para si ser o verdadeiro intérprete do povo. Na época que o Congresso Nacional ficava no Rio de Janeiro e as coisas eram mais bonitas que essa... Eu ia falar isso aqui. Isso aqui é o desenho mais satânico. 2 dominó com um prato de sopa. Construção de quartzo de Minecraft, você tinha uma estátua que era uma alegoria da soberania nacional bostileira, onipresente e onisciente que governava. Cara, você vê a preocupação com os detalhes. Tinha até... Tá sem sutiã. Tem até os biquinhos aqui. Todos os cidadãos da República. A soberania mulher. O filósofo Benjamin Constant, que viveu toda essa transição histórica, deixou registrado à posteridade que, quando a tirania se constitui, ela pode ser tanto mais terrível quanto mais numerosos forem os tiranos. Uma assembleia que não pode ser reprimida nem contida é de todos os poderes o mais cego em seus movimentos e o mais imprevisível em seus resultados, para os próprios membros que a compõem. No Brasil... E você vê o que está acontecendo no Brasil, né? A oposição ela foi calada, só tem uma oposição fingindo, brincando de ser oposição, e o pessoal faz o que quer. Tá no modo... tá no free mode do Minecraft, God Mode. Os caras não tem problema nenhum. Pegaram, tiraram aí a investigação do INSS e quem que vai reclamar? Vai chamar a polícia? Brasil, no período que começa em 1808 e termina em 1889, nós tivemos uma entidade política com o seu poder pessoal, que era o supremo vingador dos nossos direitos e defensor perpétuo do povo contra a casta política dos aventureiros. Passado esse período e iniciado o Bostil, é muito fácil reclamar hoje que a entidade estrangeira cor laranja, chamada por alguns de Trump, está nos taxando em 50% quando, o nosso governo nacional faz a mesma coisa. 10 coisas que eu taxei pra você, pô. Cara, isso aqui. Taxa de gás. E 2, a nossa república é a maior pagação de pau para os Estados Unidos. Nossa senhora, como a gente gosta de beber o vômito do americano, né?
Ave Maria. Unidos desde a sua fundação. Ou seja, o nacionalismo de canhoto médio é literalmente cansei de defender que imposto é bom pro país. Agora eu vou defender que pagar imposto é ruim. Voltando pro assunto, nós renegamos a nossa independência, nós escolhemos abandonar o nosso império nacional para nos submeter ao império americano. Caraca, tem duas câmaras ali? Matrix quebrou? Isso aqui parece a câmara. Aí, ó. Porra, velho. Submeter ao império Caraca, bicho, que. What the fuck? Os caras meteram duas câmeras na IA. americano. Essa gravura que você está vendo ficou imortalizada na história no período que antecede o fim da última monarquia da América, não só por descrever a construção da Parece o Che Guevara. Que isso? Isso aqui é o Che Guevara. Ou não? Che Guevara com um pouco de pão de batata? Che Guevara com um pouquinho de pão de batata. da Estátua da Liberdade, mas pelo que ela simboliza. Ao redor está as coroas de todas as monarquias e abaixo está escrito: esse farol não estará destinado a alumiar as nações. E o Brasil escolheu fazer parte desse destino. O bostileiro achou que viver numa sociedade onde a noção de existir um imposto como o IPVA era algo alienígena e com um homem detendo um poder pessoal sobre os demais poderes era muito injusto. Ninguém merecia viver num mundo assim. Preferimos dar um Ctrl-C, Ctrl-V em regime político, bandeira e nome dos Estados Unidos. E hoje, passado quase 200 anos, queremos ter alguma soberania. É intancável o Bostil. Trump, como você ousa foder o Brasil? Esse é o nosso trabalho. Essa é a soberania bostileira. Soberania pra se foder. É o filho mimado e ingrato que saiu da casa de 8 cômodos dos pais pra viver numa kitnet, se dorgando e dando brioco, achando que é independente porque Tá falando a vida da 90% dos caras em São Paulo. Vive numa kitnet e é lifestyle, dá o bumbum every weekend. paga um boleto no final do mês. Por isso, a soberania bostileira ter que acabar é um eufemismo, porque ela nunca existiu de fato depois da proclamação da República. Inclusive, os Estados Unidos entraram em conflito com todos os monarcas do Império. A maconharia americana deu apoio à Revolução Separatista de 1817 em Pernambuco, contra Dom João, o forçando a fazer uma lei contra essas sociedades. Depois eles apoiaram a Confederação do Equador contra Dom Pedro I para tornar a parte norte do Império uma república. Assim, Pedro I desse mais uma lei proibindo novamente as sociedades secretas iniciáticas, o que as deixou na clandestinidade durante todo o primeiro reinado. Inclusive, eu tô fazendo um documentário só sobre o primeiro reinado, que vai ao ar no 7 de setembro desse ano, então quem puder me ajudar financeiramente, o meu Pix tá no comentário fixado. Mas inclusive é nesse período que o Pedro I teve que condenar. Vou colocar o pix do cara também no comentário fixado do meu vídeo, porque o conteúdo dele é, pô, muito top. É um canal que não é tão grande, mas eu adoro o conteúdo dele. Cidadãos americanos em Pernambuco, junto do cônsul dos Estados Unidos, Joseph Ray, a um churrascamento, porque os Estados Unidos estavam literalmente enviando armas para os revoltosos contra o Brasil, coisa do qual o presidente Quincy Adams veio a se desculpar posteriormente. Até mesmo Dom Pedro II, que foi o nosso monarca mais good vibes, teve que expulsar o embaixador americano do Brasil, Henry Wise, por tentativa de interferência na nossa política nacional. Isso aqui me lembrou de um vídeo. Peraí, eu vou achar pra vocês.
CIA. On other people's elections, Jim? Esse vídeo aqui é muito bom. Esse cara é um ex-agente da CIA e ele mete uma dessa aqui. From taking over, for example, in Europe. Politics, it is only for a very good cause. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over, for example, in O repórter perguntou: a gente já meteu o dedo em eleição de outros países? A soberania de outros países? Ele falou: provavelmente. Alguns países comunistas aí. Europe, na Europa. 47, 48, 49. Nos anos 47, 48, 49. The Greeks and the Italians. Grécia, We don't do that now, though. We don't mess around in other people's elections. A gente não faz mais isso hoje em dia, né? Only for a very good Can cause. you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very Intancável. Assim. E é disso aqui que a gente bebe. E chama espião pra dentro de casa. Ai. Aliás, você sabia que muitos presidentes, como Campos Salles, iam buscar dicas de como governar o Brasil na embaixada americana? Esse é o nível da soberania nacional bostileira. Você entendeu que não existe motivo lógico para lutar pela soberania merdileira? Nenhuma dessas instituições tem legitimidade real com base em nossa experiência histórica. O Estado bostileiro foi feito nas coxas, na pressa de inúmeros golpes militares, uma invenção tão artificial quanto o rosto da Luísa Sonza. Nada nesse país representa o povo brasileiro, como eu demonstrei nos meus últimos vídeos. O Brasil não é representado nem em sua própria capital e muito menos pelo salário gordo dos seus militares que não trabalham. Se você quer acreditar em algo, acredite em Kelvington de Oliveira Vale. Segundo essa matéria do G1, ele é só mais um número na estatística. Ele é mais um de inúmeros policiais que não chegam aos 50 anos porque perderam as vidas lutando por você. É por sua causa que os familiares dele nunca mais vão vê-lo. Ele E aí, quando você acendeu o baseado, lembra? enfrentou os seus inimigos, sem medo, sem covardia, para que você não precise enfrentar. A polícia, mesmo com seus problemas, é mais digna de respeito que todos esses burocratas engravatados, pois eles atuam direto na vida do nosso povo, nos estados e municípios, nos bairros e vielas, nas ruas e nos becos. Eles protegem o nosso... Bom dia, meu querido. Podemos investigar aqui? E esse tênis aqui? Vale mais que meu solto. Onde você conseguiu? Eu ganhei, senhor. Tu não ganhou, tu perdeu. Nosso império, custe o que custar, de forma bem mais real e presente do que todo esse exército decorativo que só aparece para desfile ou para bajular a embaixada americana. Não perca seu tempo defendendo uma soberania que só existe no hino. Não devemos lealdade a um belíssimo hino, por sinal. Simulacro de nação erguido sobre cópias estrangeiras e sustentado por mitos. Que se quebrem os grilhões da obediência cega, pois não há glória em defender um Estado que nunca defendeu o seu povo. E não há vergonha em lutar por algo novo quando tudo o que existe é uma mentira antiga disfarçada de pátria. Se você chegou até aqui, comenta 50%. Olha, como sempre, incrível os vídeos dele. Eu vou deixar no link, deixar o link do canal dele aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, não esquece de deixar o like no vídeo dele também. E fala se você quer mais, tá bem? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.